ódio à fé é amor ao método, não é blasfêmia, é diagnóstico. Raça, eu já dizia, crença não é virtude, é hábito emocional vestido de atitude. Quando a prova falha, chamam de mistério, mas mistério não é argumento sério. Por que não sou cristão? Pergunta direta, assusta quem vive de resposta quieta. O absurdo não morreu, só mudou o cenário. Antes era fogueira, hoje é o lobby no plenário. Einstein já dizia, cansado de ser atacado por quem protege ignorância, porque lucra com o errado. Meslier, padre ateu, já denunciava a farsa. Igreja inchada, rica, vivendo do pobre que sangra. Nietzsche avisou, Deus morreu sem alarme. O cadáver apodrecia séculos no estandarte moral de rebanho. Culpa como controle, fraqueza vira virtude. Poder se reorganiza, escolhe. Chamam submissão de humildade cristã, enquanto manda o real se planeja amanhã. Não é transcendência nem verdade celestial, é tecnologia social pra manter tudo igual. Como Hitler lembrava, sem véu nem perdão, religião me envenena tudo, mas nada toca sem contaminação. Sabe quando a gente pensa na história dos grandes gênios da humanidade? A gente tem aquela expectativa quase automática de encontrar, tipo, uma precisão clínica em tudo o que eles faziam. Ah, com certeza. É como olhar para uma daquelas chapas de raio-x, sabe? O médico coloca a chapa contra a luz, aponta por uma linha branca ali no meio do osso e diz: olha, a fratura tá bem aqui. Exato, é óbvio, não tem nem margem para debate, o osso tá quebrado ou não tá, né? E a gente adora essa clareza. O cérebro humano tem uma fome desesperada por colocar figuras históricas em caixas com etiquetas bem nítidas. O herói, o vilão, o crente, o herege, isso facilita muito a nossa digestão do passado. Mas aí, a gente decide investigar as crenças pessoais e a espiritualidade de ninguém menos que Albert Einstein. E de repente, aquela máquina de raio-x pifa completamente. A chapa sai toda borrada, a gente entra num cenário que, para ser bem sincera, parece um verdadeiro pântano filosófico. E exatamente por isso que o nosso mergulho de hoje é tão fascinante. Nós vamos dissecar as páginas de um material fresquinho, um lançamento que está saindo hoje, dia 5 de abril de 2026. Pois é, o livro O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. O autor é o Dr. Jorge Guerra Pires, que é um pesquisador independente, PhD em bioinformática e um cara que tem dedicado os últimos anos a, estimular o pensamento crítico. Misturando ciência, religião e política. E, detalhe, o livro já está disponível para Kindle hoje. E olha, lembrando que Kindle dá para ler em qualquer navegador, não precisa ter o aparelho, tá? Ah, boa lembrança. E nos próximos dias já chegam as versões impressa e em audiolivro também. Mas, bom, a missão da nossa exploração profunda hoje é tentar limpar essa chapa de raio-x do Einstein. Exato. Como é que o maior símbolo da razão científica do século XX recusava com tanta força o rótulo de ateu, mas ao mesmo tempo rejeitava as religiões organizadas de um jeito quase brutal. É uma contradição e tanto. E para começar a entender onde toda essa investigação do livro nasceu, a gente precisa falar sobre algo que todo mundo já viu: citações falsas na internet. Nossa, sim. O autor conta que a semente do livro foi uma mensagem que ele recebeu de um amigo. Era uma daquelas imagens com a foto do Einstein e uma frase de efeito do lado, sabe? Sei bem, tipo aquelas correntes de WhatsApp, né? O que dizia a frase? Então, na citação, o Einstein supostamente chamava os ateus de fanáticos. Ele comparava os ateus a escravos que ainda sentem o peso das correntes. Caramba! Escravos. Escravos que jogaram as correntes fora, mas ainda sentem o peso. E dizia que, por causa de um rancor contra a religião, os ateus seriam incapazes de ouvir a música das esferas. Nossa, super poético, né? Tem aquele tom de lição de moral e, claro, a assinatura do gênio ali embaixo para encerrar qualquer debate. Pois é. Mas o que é fascinante aqui é a realidade documental. O Dr. Jorge desconfiou desse tom. Aí, usando pesquisa documental e até ferramentas de inteligência artificial, ele foi atrás do contexto original. E eu imagino que não era bem um manifesto público, certo? Nem um pouco. A frase foi literalmente amputada de uma carta privada de 1941, sem um destinatário específico claro ali no trecho. E o detalhe crucial,
Na carta inteira, o Einstein estava, atirando para os dois lados. Ah, entendi. Ele não estava só criticando os ateus. Exato. Ele criticava, sim, um certo tipo de ateu militante, mas na mesma inspiração, ele atacava a intolerância das instituições religiosas com palavras duríssimas. Em outros textos, ele chega a chamar os religiosos dogmáticos de cães. Cães? Nossa. Cães que guardam a superstição. Imagina o peso disso. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a analogia que me vem à mente é isso soa como pegar uma mensagem de texto privada onde alguém reclama de duas coisas, aí você corta a metade e publica no jornal. Perfeito, é bem por aí. Pra fazer a pessoa parecer um santo, enquanto pinta o colega dela como o grande vilão da história. É uma manipulação absurda. É uma manipulação histórica, na verdade. E o livro argumenta que isso não acontece só em memes de internet. Acontece até no cinema moderno. Sabe aquele filme cristão recente, Milagres do Paraíso? Ah, eu lembro desse filme. Tem uma citação do Einstein nele. Tem, o filme abre com uma frase atribuída a ele. Existem apenas duas maneiras de viver a sua vida. Como se nada fosse um milagre, ou como se tudo fosse um milagre. E deixa eu adivinhar, ele nunca disse isso. Não tem nenhum registro histórico confiável de que essa frase tenha saído da boca dele. E isso leva o livro a um conceito muito forte, que é a engenharia da domesticação. Engenharia da domesticação. Gostei do termo. Como isso funciona? O autor faz uma crítica direta a biógrafos famosos, citando Walter Isaacson, por exemplo. A tese é que operaram um filtro seletivo na imagem do Einstein. Cartas privadas mais ácidas são ofuscadas. Tipo a famosa God Letter, né? A Carta de Deus de 1954 para o Eric Goldskind. Isso. Nessa carta, o Einstein diz com todas as letras que a palavra Deus é só expressão e o produto das fraquezas humanas, e que a Bíblia é uma coletânea de lendas primitivas. Mas vem cá, por que um biógrafo sério cairia nessa armadilha de omitir o contexto? É uma demanda do mercado por ídolos que não ofendam a maioria? Um Einstein dócil vende mais? A pressão cultural é gigante. Pensa no contexto do século XX. A ciência estava virando a grande autoridade. E a sociedade ocidental tinha uma ânsia de que a mente mais brilhante do planeta dissesse: fiquem tranquilos, a religião de vocês ainda vale. E o Einstein, com aquela linguagem toda poética, cheia de metáforas, acabou entregando a matéria-prima perfeita para virar esse santo secular, né? Exatamente. A postura diplomática dele em público era bem diferente da acidez no privado. Mas essa manipulação só foi possível porque ele tinha uma forma muito peculiar de classificar a religião. Ah, as 3 fases da religião que o livro explora. Vamos entrar nisso porque ajuda muito a entender o que ele realmente queria dizer quando soltava a palavra Deus. O livro explica que o Einstein dividia a evolução espiritual em 3 etapas. A primeira seria a religião do medo. Religião do medo. Isso soa bem primitivo. Seria aquela coisa baseada em sobrevivência pura. Isso mesmo. Nossos ancestrais aterrorizados com raios, doenças, predadores, eles criam divindades para tentar barganhar alguma proteção. É aquela lógica da história de Caim e Abel, sabe? Ah, sim. Eu te dou um sacrifício aqui e você não manda um raio na minha cabeça. Um balcão de negócios cósmico. Perfeito. A evolução disso, segundo ele, seria a segunda fase, que é a religião moral. Deus deixa de ser só uma força aterrorizante e vira um juiz, um legislador moral. Aquele que pune e recompensa, a base de quase todas as religiões organizadas de hoje. Exato. Só que o ponto central do livro é que o Einstein rejeitava essa segunda fase com a mesma força da primeira. Ele achava a ideia de um Deus pessoal algo super infantil. Então, se ele descarta o Deus que dá medo e o Deus que dita regras morais, o que sobra para a terceira fase? O que seria o ápice para ele? O ápice ele chamou de religiosidade cósmica. É um estado de deslumbramento profundo com a harmonia matemática do universo, sem um Deus que atende preces. Para descrever isso, ele usava o conceito do Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza. E aqui a gente precisa lembrar que Baruch Spinoza foi um filósofo do século XVII que considerava que Deus e a ordem da natureza eram exatamente a mesma coisa. Isso. A própria ordem natural é o divino. Mas, ao usar a palavra Deus, o Einstein gerava uma confusão tremenda. A imprensa e os religiosos ouviam a palavra e já comemoravam, ignorando o contexto.
E tem aquela frase super famosa: a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Ela foi totalmente desvirtuada, né? Nossa, demais. Grupos usaram essa frase cortada para defender orações em escolas. Ignoraram que a religião para ele era só esse deslumbramento cósmico com a natureza. O livro do Dr. Jorge também menciona que o Einstein tentava separar ciência e religião em jurisdições diferentes, tipo, a ciência cuida dos fatos e a religião cuida dos valores. Mas o autor nota que isso é muito falho, porque na prática, a religião frequentemente faz afirmações sobre fatos do mundo real, milagres, idades da Terra, curas. Os limites se cruzam o tempo todo. Pois é. Mas usando o exemplo do próprio livro, eu fico me perguntando: se ele não acreditava num ser que intervém no mundo, continuar chamando a ordem do universo de Deus não é apenas gerar confusão? É uma ótima pergunta e o autor levanta justamente essa bola. Porque olha a analogia genial que o livro traz. Dizer que o ateísmo é uma religião negativa é como dizer que ser careca é um estilo de corte de cabelo. Não faz sentido. O uso da palavra Deus pelo Einstein não era só um verniz para evitar problemas. Isso levanta uma questão importante sobre a imparcialidade do conceito. O Einstein usava isso como um escudo discursivo, sim. Ele não era um teísta tradicional, mas também tinha pavor do rótulo de ateu. Mas essa hesitação dele em largar o vocabulário religioso deixou um espaço meio vazio, né? E é para preencher esse espaço que o livro nos apresenta uma quarta fase da religião. E aqui entra o contraponto perfeito, que é o filósofo Bertrand Russell. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Bertrand Russell também era um gênio, ganhou o Nobel, era contemporâneo do Einstein. Qual foi a diferença na abordagem dele? Enquanto Einstein parou na terceira fase, usando o Deus de Spinoza como escudo, o Russell avançou para o que o livro chama de naturalismo pleno. Naturalismo pleno, sem escudos. Sem nenhum escudo. O Russell sentia o mesmo maravilhamento e assombro diante do cosmos que o Einstein sentia. A diferença é que ele não precisava projetar isso em metáforas divinas ou usar a palavra Deus. Então a gente pode dizer que o Russell pegou um bisturi cirúrgico e removeu qualquer traço de religião da equação, arcando com todas as consequências sociais disso. Exatamente. E as consequências foram pesadas. Enquanto isso, o Einstein pegou a mesma equação, mas colocou uma capa diplomática nela para sobreviver num ambiente politicamente hostil. Sim, a Guerra Fria nos Estados Unidos não perdoava. O ateísmo era quase radioativo. Era associado diretamente ao comunismo. O Russell pagou o preço por essa honestidade intransigente. Ele chegou a perder o cargo no City College por ser considerado imoral, né? Só por não usar a linguagem aprovada pela sociedade da época. Pois é. O Einstein preferiu a prudência tática, para poder focar na ciência dele em paz. Mas, filosoficamente, o Russell eliminou a ideia de uma necessidade ontológica. Para ele, não precisava de um legislador das leis da física. O universo simplesmente está aí e isso basta. Mas até que ponto o Einstein estava apenas se protegendo politicamente e até que ponto ele genuinamente precisava dessa ideia de ordem para fazer a física dele funcionar? Aí que tá. O autor explica que o Einstein, como físico teórico, precisava acreditar que o universo era inteligível e matematicamente belo. Ele rejeitava a mecânica quântica e a aleatoriedade, dizendo que Deus não joga dados. Claro, o Deus de Spinoza era a garantia metafísica dessa ordem toda. Exato. Tem até um poema autoral no livro, chamado O Fantasma do Niilismo, que ilustra isso perfeitamente. Como é o poema? É assim. Einstein ainda busca ordem no infinito, um Deus sem rosto, cósmico bonito. Russell diz, não preciso desse chão, o sentido não cai do céu, nasce da ação. Que incrível! Um quer harmonia no tecido do real, o outro aceita o trágico sem apelo final. É muito profundo isso. É a diferença entre cosmos com sentido ou sentido na mão. E essa diferença de postura não é só um debate histórico lá do meio do século XX, sabe? O livro argumenta que isso reflete muito sobre hoje. Com certeza. Como a nossa sociedade atual lida com o intelecto, a descrença e a necessidade constante de validação?
E por que as reflexões do Dr. Jorge são tão essenciais agora? Porque a gente continua instrumentalizando a genialidade alheia. O livro alerta que perguntar para o Einstein sobre Deus é um erro de categoria. É tipo pedir para o Bertrand Russell revisar a teoria da relatividade, né? Exatamente. O livro traz um exemplo contemporâneo super curioso para ilustrar isso. O caso do Yong-Hoon Kim. Ah, o sul-coreano que viralizou recentemente. Isso. Ele supostamente tem o maior QI do mundo, um título que, convenhamos, não tem uma validação científica tão rigorosa nesses extremos. Mas o que aconteceu? Ele viralizou ao associar a inteligência dele ao cristianismo. Ele soltou aquela frase, Cristo é minha lógica, ou algo assim, não foi? Exato. Isso prova que a sociedade ainda usa o mesmo mecanismo, se apropriar do rótulo de gênio para validar crenças religiosas específicas. E o livro deixa claro que a intenção não é tentar convencer religiosos dogmáticos, porque esses sistemas de fé têm mecanismos próprios de imunização contra críticas, né? Sim, o alerta do livro é muito mais voltado para quem busca a razão, até para os próprios ateus, para que parem de usar o Einstein como uma espécie de totem simbólico ou um selo de aprovação das próprias convicções. Se conectarmos isso com um cenário maior, a gente vê a importância de abraçar o assombro de forma puramente secular, sem precisar de carimbos cósmicos. Com certeza. A pesquisa recente até mostra que muitos cientistas hoje são tipo ateus espirituais. Eles se maravilham com as estrelas, com a biologia complexa, mas o assombro nasce da matéria e termina nela. Então, o que tudo isso significa pra gente? Significa que a gente precisa parar de buscar figuras paternas na ciência para validar o que a gente quer acreditar. Perfeito. O universo é fascinante por si só. A gente não precisa de um carimbo de aprovação de um prêmio Nobel para achar o cosmos incrível. Bom, recapitulando a nossa jornada aqui. O livro do Dr. Jorge Guerra Pires nos mostra que o Einstein não era nem de longe um teísta tradicional, mas também não era o ateu militante que a internet às vezes pinta. Ele era um pensador extremamente complexo, que encontrava reverência na matemática do cosmos e que usava metáforas potentes para conseguir sobreviver intelectualmente no tempo dele. E para quem quer se aprofundar nessa história fascinante, lembrando novamente o livro O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico, foi lançado hoje para Kindle. Pode ser lido direto no navegador e as versões físicas e em áudio estão chegando nos próximos dias. É uma leitura que realmente tira a gente da zona de conforto. Vale muito a pena conferir. E para fechar, eu quero deixar um último pensamento para a reflexão de quem nos acompanhou até aqui. Nós exploramos as 4 fases da religião até chegar ao naturalismo pleno do Russell. Mas imagina o seguinte, e se a humanidade evoluir no futuro para uma hipotética 5ª fase, onde o cérebro humano sequer sinta a necessidade psicológica de buscar reverência, transcendência ou consolo no mistério cósmico? Nossa, uma fase além da própria necessidade de encanto. Exato. Se isso acontecesse, nós perderíamos uma parte fundamental da beleza de sermos humanos, ou finalmente estaríamos enxergando a realidade nua e crua, exatamente como ela é. É algo para se pensar. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho. Einstein ainda busca ordem no infinito, um Deus sem rosto, cósmico bonito. Russell diz, não preciso desse chão, o sentido não cai do céu, nasce da ação. O que é harmonia no tecido do real? Outro aceito trágico sem apelo final. Não é fé contra a razão, é outra divisão. Cosmos com sentido, ou sentido na